Olá, cordelzinhos, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um vídeo de um papo entre amigas, né? Eu venho trazendo bastante conteúdo sobre empreendedorismo, sobre vendas e tudo mais, mas eu acho legal a gente bater um papo assim, um pouco mais profundo sobre algumas coisas, sobre algumas questões que eu acho interessante, que serve também para vocês refletirem aí, né, no seu íntimo, no seu eu. Eu acho que é muito interessante às vezes a gente ter essas análises, né? Vocês que estão me acompanhando sabem que janeiro tem sido um mês bem complicado, né? Eu acho assim que minha vida mudou no mês de janeiro de uma forma assim que eu sei lá, sabe aquela coisa assim, de uma hora para outra as coisas mudaram, tomaram um rumo totalmente diferente daquele planejadinho, né? E a gente tem essa falsa ilusão que nós temos controle sobre nossa vida, que nós temos a falsa ilusão que temos controle sobre o nosso destino, né? É natural que a gente tenha metas, é natural, é bom nós termos metas, termos um olhar para o futuro, o que nós queremos ser, o que queremos ter, mas sabe que os planos de Deus é maior que os nossos, né? Mas enquanto a gente não sabe exatamente qual que é o nosso propósito na Terra, a gente vai fazendo aquilo que é necessário, a gente vai fazendo aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente tem vontade. E isso que é o bacana da vida, né? A gente ter esse olhar para o futuro, para o que nós desejamos, né? Então esse mês, ele foi um mês bem complicado, né? Um mês complicado porque é da noite pro dia. Aquilo que era muito certinho, fechadinho na minha mente, que tava assim meio que como que se diz? Um caminho traçado, de repente bagunçou tudo, né? De uma pessoa que estava se preparando para as próximas coleções, de repente não podia fazer tapete nenhum, não podia fazer coisa nenhuma, né? E tive que reprogramar o meu GPS, né? Eu costumo dizer isso, né? Eu reprogramei o meu GPS para estar caminhando em outra rota, né? Então, vocês que estão me acompanhando sabem, né, que eu não estou podendo fazer crochê devido à saúde, mas que eu estou me aventurando em outros solos, vamos dizer assim. E confesso, gente, que esse mês tem sido desafiador por causa disso, por causa dessa mudança, por causa dessa mudança um pouco forçada, porque, tipo assim, eu, né, não posso fazer uma coisa, vou fazer o quê? Vou fazer uma outra coisa. E ao mesmo tempo é um desafio, porque é tudo novo, né? É tudo assim, muito diferente do que eu estava acostumada, muito diferente com o nicho que eu estava trabalhando, é muito diferente daquilo que eu estou divulgando normalmente, para clientes diferentes, para públicos diferentes, para necessidades diferentes, né? Então, assim, estou começando do zero. Graças a Deus estou tendo vendas, né? Isso é muito positivo. Mas realmente, gente, não é a mesma coisa de venda igual eu vendia meu crochê. Isso aí eu quero deixar assim bem claro para vocês. Eu quero ser muito verdadeira com vocês também. Por mais que eu consiga fazer vendas, e ainda não é igual eu vendia crochê. Também, gente, faz nem 2 semanas que eu tô fazendo isso. Mas, eu quero dizer para vocês que são processos, né? São processos que a gente lida, né, ao longo da vida. E essa transição, ela fez com que eu refletisse muito sobre algumas coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa e eu não estava enxergando. Às vezes as coisas acontecem na frente, debaixo do teu nariz e a gente não enxerga. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter meio que, eu não digo controle, mas assim, eu tá meio que por dentro de tudo que acontece. E eu sou uma pessoa, que até tinha uma amiga que falava pra mim, você carrega um piano nas costas sem necessidade. Eu sempre me coloquei com
com funções e com coisas que eu não precisava lidar, com pesos e sobrecargas que eu não precisava, eu só precisava dividir, né? Graças a Deus eu tenho uma pessoa maravilhosa na minha vida, meu parceirão maravilhoso, meu esposo incrível, 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 que é uma pessoa que sempre falava, joga pra mim, eu não, deixa que eu dou um jeito, sabe? Então assim, eu sempre quis participar, que tá tudo bem, eu sempre quis estar, né, no ajudar e no fazer, mas eu acabava pegando muita responsabilidade, muita coisa que eu não precisava. E eu vejo agora que eu parei, que eu tô com mais tempo livre, porque realmente, gente, por mais que eu não crochetasse o tempo todo ou o dia inteiro, assim, a grande parte, hoje olhando um pouco para trás, a grande parte do meu dia eu passava ou pensando nisso, ou falando sobre isso aqui no canal, ou fazendo isso. Por mais que eu desse conta de tudo, tudo assim, né, na minha cabeça estava dando conta de tudo. Por mais que eu estivesse dando conta de tudo, cuidando bem do filho, sempre limpinho, arrumadinho, né, bem alimentado, dava atenção para ele, brincava com ele, saía com ele, né, tentava dar o máximo de atenção pro meu esposo quando ele chegava, tanto que eu parava de crochetar quando ele chegava. Às vezes não, às vezes eu queria terminar aquela peça e ainda continuava mais um pouco. Mas, né, tentar ter um tempo de qualidade, eu tentava, né. Então, assim, eu ficava muito no tentar, né, e fazia tudo meia boca. Eu achava que eu tava dando conta de tudo. E o pior de tudo isso, que por mais que eu tava indo bem com ele, tava indo bem com meu esposo, tava dando, né, atenção pra casa, porque sim, gente, eu gosto da minha casa limpa, eu gosto da minha casa organizada, eu não gosto de bagunça, eu não gosto de tralha, eu não gosto dessas coisas, né? Então, assim, eu vou fazer uma tour uma hora na minha casa, vocês vão ver. Eu tenho poucas coisas, justamente para não ter que limpar. Tenho DVDs, coleções, essas coisas que meu marido gosta de ter coleçõezinhas desses trem. Mas, gente, eu não gosto de limpar essas coisas, para mim é trabalho. Então, assim, eu sou uma pessoa assim que, se eu fosse montar minha casa do zero hoje, né, que eu fosse uma pessoa que fosse sozinha, vamos por assim, eu ia ser extremamente minimalista, sabe? Então, assim, porque eu não gosto de coisa arada, eu não gosto, enfim. Mas a gente tem, né? E principalmente minha casa, por ser pequena, a gente acumula muita coisa. Dá impressão, não é que acumula, é que o espaço é pequeno com muita coisa. Tipo assim, né? Vocês entenderam. Então, eu via que de tudo isso, o pior de tudo, que eu não tava dando conta de mim. Né? Porque eu tava dando conta da casa. Não tava 100%, mas eu tava. Eu tava dando conta do meu filho? Tava. Tava 100%? Tava uns 95%? Tava. Que o meu filho, eu faço tudo pro meu filho. Tava dando conta do meu esposo? Tava. Mas e eu? Eu não. Eu tava me deixando me levar em fazer tudo para todo mundo e fazer o meu máximo para todo mundo, o máximo no meu trabalho, o máximo aqui na internet, o máximo para tudo, e eu estava esquecendo de mim. Tanto prova disso que eu estou agora com tendinite porque eu não estava enxergando que eu não estava cuidando da minha saúde física. Eu estava tão imersa no mundo do crochê e fazendo, e no tempo que eu estava fazendo, e por ser pouco tempo, eu me esforçando bastante para fazer rápido, para ter quantidade, tudo aquilo que a gente precisa, que eu estava esquecendo de cuidar da minha saúde. Tinha momentos que eu almoçava, tinha momentos que eu não almoçava, né? Tinha dias, por exemplo, que eu fazia caminhada, tinha dias que eu não fazia, né? Então, eu tava esquecendo de mim. E às vezes, Deus, eu acredito que ele faz as coisas, sim, não é nada linha torta. Ah, Deus escreve certo em linhas tortas. Não, ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu precisei passar por isso para parar, porque eu acho que se não tivesse acontecido essa situação comigo, eu não tinha parado um pouco para respirar. Eu tava até comentando com uma amiga, faz tempo já, que eu não conseguia assistir um filme. Gente,
a gente tem aqui pago várias plataformas de filme, de série. Eu não conseguia assistir nada. E quando eu tava assistindo, eu sempre tava crochetando. Quando chegava o final de semana, que o meu esposo estava em casa, ele queria assistir um filme. Eu, tipo assim, eu tava assistindo o filme, eu tava pensando no crochê, eu tava pensando no meu trabalho, eu tava de corpo presente. A minha cabeça não tava ali, eu não estava ali, sabe? Então eu perdi muito, assim, inconscientemente, e eu falo isso inconscientemente, porque quando a gente está vivendo tudo isso, a gente não presta atenção. E eu achava que eu estava dando conta de tudo, e eu achava que estava tudo bem. Mas hoje, quando eu realmente parei, que eu vi, poxa vida, eu não estava tendo prazer em coisas simples, e hoje eu tenho, e hoje eu tô com tempo, eu vejo como o sabor da vida é diferente. E eu estou falando isso para vocês, eu não estou julgando o crochê, eu não estou julgando quem faz crochê, eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou falando mal de nada. Eu acho que é até idiota eu ter que falar isso, mas é que tem pessoas que podem tirar fora do contexto. Eu estou falando da minha experiência, daquilo que eu estava vivendo. Porque como eu tenho pouco tempo, porque eu tenho que cuidar do meu filho, leva para terapia, agora não tá na escola, mas daqui uns dias já vai para escola, é coisas da casa, é tudo, é tudo. E eu passo mais tempo sozinha em casa, que meu esposo chega à noite, então muitas coisas eu tenho que decidir, muitas coisas eu tenho que resolver. É eu para ir no mercado, é eu para fazer isso, é eu para fazer aquilo, e tá tudo certo, porque eu amo a minha rotina. Eu amo a minha vida, mas eu tava tão sobrecarregada que eu não estava enxergando. Então, às vezes eu tinha aqueles momentos assim de bad, sabe aqueles momentos que a gente fica meio assim, a gente fala assim, ai meu Deus, canseira, às vezes você fica um pouco estressada, às vezes você fica nervosa, às vezes você se sente assim, se sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe. Não sabe. Eu vivia correndo. Eu acho que é essa a melhor expressão, a melhor frase para eu descrever o que eu estava fazendo, correndo. Eu só corria. Então, assim, eu não parava. Eu não estava sentindo, por exemplo, tinha um churrasco, eu ia pro churrasco, mas eu estava lá no churrasco pensando, poxa vida, eu tenho aquele jogo para terminar. A minha cabeça estava muito nisso. Sabe? Então, esse é o meu erro. Esse é um problema meu. Eu não tô falando que você que faz crochê vai acontecer isso com você. Não entenda que isso é para vocês. Eu tô contando o que eu estava vivendo e agora que eu parei, agora que eu tô refletindo mais sobre a minha vida e tudo mais, eu vejo quanto isso para mim, eu tava correndo o tempo todo e como eu tava me desgastando muito. E eu não estava enxergando. Eu não estava enxergando, né? Então, igual, por exemplo, esse final de semana, todo mundo junto aqui, a gente assistindo filme, a gente fazendo as coisas de uma forma tão leve, eu não estava preocupada. Porque, gente, igual eu falei para vocês, a minha renda pessoal depende do crochê. E eu não estou fazendo crochê. Vocês acham que eu não tenho conta para pagar mês que vem? Eu tenho. Vocês acham que assim, ela fala assim porque ela é monetizada. Gente, eu vou receber daqui 2 meses só. A conta do mês que vem não dá para pagar daqui 2 meses. Vocês acham que eu não tenho preocupações financeiras? Mas eu tô tão leve. É esse ponto que eu quero chegar para vocês. Eu tô tão leve. Eu tô me sentindo tão bem. Eu acho que eu precisava tanto dessa pausa. Eu tava precisando tanto assim voltar para mim e ver realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, que nem sempre é aquilo que a gente quer, o que a gente precisa, sabe? Voltar aquele olhar para minha casa, porque, por exemplo, eu consigo limpar minha casa, eu ainda não tô conseguindo fazer crochê. A impressão é que dá que o problema tá no crochê.
Eu sei que parece uma loucura, mas eu tô conseguindo limpar minha casa, eu tô conseguindo fazer minhas coisas, eu tô conseguindo botar as coisas em ordem. Começo a doer o braço, dou uma parada, dou uma pausa. Aí eu tô cuidando das minhas plantinhas, né? Eu tô. Gente, ontem eu fui arrumar meu guarda-roupa, eu tirei tanta roupa pra doação que vocês não têm noção. Eu tirei 3 sacolas de roupa. Mandei pra minha sogra, que manda pra minhas cunhadas. Aí eu aproveitei o James, ó, vamos pegar esses brinquedos e ver o que você quer, que você não quer, já dar pras crianças também. Então, realmente, sabe quando você tá limpando, você tá organizando sua vida? Esse momento que eu tô passando, que eu acredito que vai ser uma coisa que vai se prolongar ainda, eu falo em relação à recuperação, eu tô usando para entender, sabe, para refletir mesmo sobre minha vida, refletir mesmo sobre aquilo que eu estava fazendo. Eu conversei com meu esposo, né, sobre isso. Ele falou: não, amor, mas eu, tipo assim, eu nunca achei ruim de você estar fazendo crochê e tal, porque eu sei que é importante para você, eu sei como era bom pra gente também, eu sei que era uma coisa que você ama fazer, então eu nunca achei ruim disso. Mas hoje, quando eu paro para pensar, para analisar, para refletir sobre a forma que eu estava vivendo e a constância que eu estava vivendo tudo aquilo, estava sendo prejudicial para mim e eu não estava enxergando, né? Eu estava realmente imersa nesse mundo, imersa nesse trabalho. E eu deixei de cuidar da coisa que é mais preciosa no mundo, que é a minha vida. Porque a gente ama o filho da gente, a gente ama a esposa da gente, a gente ama a nossa mãe, nosso pai, nosso cachorro, enfim, a gente ama, mas a gente tem que se amar em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, a gente tem que entender os sinais que o corpo nos dá. Eu direto tinha enxaqueca e eu tava simplesmente exausta e não tava enxergando. Porque nessa correria de querer dar conta de tudo e fazer tudo, e fazer, e fazer, e fazer, eu realmente estava esquecendo de cuidar de mim. E agora que eu parei, eu tô tendo mais tempo para olhar para minha casa, olhar melhor para as necessidades da minha família, né? Eu tenho mais, como que eu posso dizer, gente? Para olhar para minha saúde mesmo, me alimentando melhor. Gente, eu tô dormindo tão bem que vocês não têm noção. Vocês não têm noção como eu tô dormindo bem. Eu tô até com o olhinho assim, ó. É de tanto dormir. Tô dormindo mais cedo, tô acordando cedo porque eu gosto de acordar cedo, mas assim, o dia tá rendendo. Eu tô conseguindo ser criativa, eu tô conseguindo estudar melhor. Lembra que eu falei para vocês que eu estava fazendo um curso de administração? Estou fazendo ainda, estou já no finalzinho, falta 20% do curso para me terminar só. Então, assim, sabe o que é você entender o que você precisa? Você entender, você olhar para dentro de você e ver sim suas falhas, reconhecer, porque a gente é humano, a gente é humano, a gente erra tentando acertar, ou a gente erra de burrice mesmo, ou a gente erra porque, enfim, a gente é humano. Mas quando a gente enxerga mesmo, e para mim, no começo eu falo, não, é coisa na minha cabeça, é louca, tá variando já. Não, é realmente isso. Eu precisava desse tempo. E eu fui meio forçada. Você falou: ó, eu tô tentando te avisar. Eu tô tentando te avisar, você não tá me escutando. Toma essa. Então, gente, eu tô encarando este momento como uma reavaliação da minha vida, né? Eu até tava conversando esses dias com uma colega que eu falei assim: olha, o crochê, por mais que eu volte a fazer, eu sei que nunca mais vai ser como era antes. Né, em relação à produtividade, em relação, né, também eu estou me guiando para uma outra questão, né, eu já estou trabalhando com outro tipo de produto, eu não gosto de misturar muita coisa, mas assim, por mais que eu faça crochê, já não vai ser mais a mesma coisa, já não vou me dedicar como eu dedicava, eu também, por questão de saúde, nem vou poder ficar tão imersa igual eu estava.
Então, eu vejo que tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E eu lido com essa situação de uma maneira assim, de um recomeçar, né? Eu estou recomeçando, eu estou trabalhando agora com as maquiagens. Eu quero estar incluindo um outro produtinho que assim que chegar eu quero mostrar para vocês. Mas eu não tenho certeza se eu vou continuar vendendo isso ou não. Eu realmente, gente, eu tô numa fase que eu tô priorizando a minha saúde mental, a minha saúde do meu corpo. E conforme for, eu vou vendo o que eu vou inventando ao longo da trajetória. E óbvio que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não tô batendo martelo em nada. Ai, agora não. Eu tô testando, eu tô tentando fazer coisas legais, tô tentando fazer coisas que brilham meus olhos, coisas que dá aquela emoção. Vender para mim é uma emoção, é uma coisa maravilhosa. Mas na verdade, no momento, é mais tampar um pouco o buraco, desse buraquinho que ficou do crochê. Pra me ocupar também, né? Mas eu vejo que por uma. Olha que louco. Eu tô ganhando menos do que eu ganhava com crochê, né? É recente e tudo mais. Mas eu me sinto tão bem. Que tem algumas coisas que o dinheiro, ele é necessário. Ele é importante para a gente ter conforto, para a gente fazer nossas coisas. Mas o que eu tenho hoje, que é tempo, que é o desfrutar do tempo que eu tenho, isso não tem preço. Eu posso continuar vendendo e talvez não chegar àquele salário que eu tinha, por enquanto, porque, gente, eu tô falando, mas faz 2 semanas que eu tô vendendo e tal, então é muito recente para falar assim, salário, valores, não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é assim, por mais que eu ganhe pouco, se eu estou satisfeita, se eu tô me sentindo bem, se eu tô me sentindo feliz, gente, eu me sinto leve. O fato de eu saber que eu tenho tempo, eu não preciso sair correndo para limpar a casa, porque eu preciso terminar aquela peça, porque eu tenho encomenda, porque eu tenho 2 encomendas, porque aquela loucura que eu tava, e eu não percebia que eu tava, que é isso que eu quero falar para vocês. Eu não percebia que eu tava tão assim, sabe? Esses dias eu fui na casa da minha mãe, não sei o que. Daí eu não lembro que a gente tá conversando, ela falou assim: você trabalha demais. Então, mãe, mas eu não tô fazendo nada agora. Ela: não, mas você sempre trabalhou demais. Você tem que desfrutar um pouco mais. E deixa eu ver que é uma pessoa que eu falo com ela todo santo dia no WhatsApp. Mas não é uma pessoa que tá aqui dentro de casa. Ela mora lá num bairro, eu moro em outro. Ela de lá, ela via o quanto eu trabalhava demais. E a gente deve trabalhar, a gente deve ter nossos compromissos, nós temos que ter nossas responsabilidades, nós temos que correr atrás do nosso, senão a gente passa fome, a gente sabe disso, mas a gente tem que aprender. E é essa mensagem que eu quero passar, contando essa minha experiência, abrindo minha vida, abrindo o meu eu profundo aqui para vocês, é a gente aprender a olhar para nós mesmos, não esperar acontecer uma dor, acontecer uma doença, acontecer um problema, mas a gente enxergar que a gente precisa viver, a gente precisa aproveitar, a gente precisa fazer mais do que o trabalho, mais do que o mundo que a gente ama tanto, a gente precisa além. É aproveitar. Se você também é crocheteira, crocheteiro, e você consegue lidar com isso, com o seu tempo, e você consegue aproveitar. Tem pessoas que já conversou comigo e falaram assim: eu tô no churrasco, eu faço crochê, eu tô assistindo TV, eu fazendo crochê. Em todo momento eu gosto de fazer crochê, porque se eu não fazer crochê, eu vou fazer o quê? Vai viver, vai passear, vai dar uma volta, vai sair, conhecer os pontos turísticos da sua cidade, vai visitar um amigo, vai assistir um filme, vai escutar uma música, vai sair para dançar, não sei, porque assim, eu não tô generalizando, mas tem algumas pessoas que
fala assim pra mim que se ela tirar o crochê, não tem mais nada pra ela fazer na vida. Vai ler um livro, vai, sei lá, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E eu tava nessa. Todo momento que eu conseguia sentar no meu sofá, eu tava com o crochê na mão. E eu falava, gente, mas eu crocheto pouco. Gente, se eu crochetasse pouco, como eu achava que eu não tava lesionada dos 2 braços. Vocês entendem? Como na minha cabeça foi difícil eu enxergar isso. Se eu não tivesse correndo o tempo todo, eu não tava na situação que eu tava. Então, sim, a gente tem que fazer o nosso crochê, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama, a gente tem sim, mas a gente tem que pôr limites na nossa vida. A gente tem que aproveitar uma vida além do trabalho. A gente tem que dar valor aos outros detalhes, aquele momento junto, aquela viagem. É para viajar, vamos viajar, esquece o trabalho. É para passear, vamos passear. É para ir no churrasco. Cara, quanto tempo leva no churrasco? 2, 3 horas, sei lá, dependendo se você vai de ônibus, você vai de carro, você vai a pé. Né, que seja ali que 3, 4 horas do teu domingo, você não pode bater papo furado, falar dos parentes, falar de novidade, de falar coisa boa, sem estar o tempo todo trabalhando. Então, assim, essas coisas, eu sei que tem pessoas que não gostam que fala assim, mas eu estou usando a minha experiência para mostrar para vocês a importância que a gente tem de dar valor nos pequenos detalhes, que a gente tem sim que se cuidar. Gente, a saúde da gente é em primeiro lugar. Sem saúde você não tem cabeça para trabalhar, sem saúde você não consegue trabalhar. Então, assim, por mais que a gente tenha que dar conta a gente acha que tem, né? Esse que é o problema, a gente tem que dar. A gente tem que fazer muitas coisas, porque tem coisas que a gente tem que fazer mesmo, não tem como, a gente tem que fazer. A gente fazer isso de uma forma leve. Eu sempre falei para vocês que o crochê ele tem que ser prazeroso, que ele tem que ser leve. Você que trabalha com crochê, ele não pode ser uma amarra. Ai, que saco que eu tenho que fazer isso hoje. Não, ele tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Mas só que você tem que entender que fora do seu trabalho, fora do seu crochê, a sua vida também tem que ser prazerosa. Né? Não pode o seu crochê ser uma fuga. Ela pode ser sua terapia, mas ela não pode ser sua fuga do mundo. Né? Se você tem problemas fora do mundo, a gente tem que enfrentar esses problemas. Então, assim, gente... daí já vai para um outro assunto. Essa minha experiência, eu quero estar compartilhando com vocês para mostrar para vocês o quanto que a gente às vezes não olha para nós mesmos. E hoje eu tô com tempo. E já faz um bom tempo que eu não tinha tempo. Já faz alguns anos. Isso até antes de voltar a fazer crochê, né? Que eu via muito na correria, né? Quando eu trabalhava fora, então Deus nos acuda. O quanto, gente, eu já venho há alguns anos correndo. E agora que eu fui obrigada a parar e enxergar um pouco minha vida, entender um pouco mais sobre minha vida, eu vejo o quanto eu posso ser melhor para mim. E eu sendo melhor para mim, eu vou ser melhor para as pessoas que estão comigo. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, se eu tiver, né, que trabalhar com alguma coisa que talvez eu não seja tão remunerada quanto eu era, mas que eu vou ter uma tranquilidade física, uma tranquilidade mental, para mim não tem nada que me tire isso. E eu quero estar dizendo, e eu falo isso para vocês, não é só porque eu sinto que o crochê nunca mais vai ser o mesmo para mim,
Mas é porque, realmente, gente, eu tô com 35 anos, eu tô revendo minhas prioridades. E às vezes precisa acontecer uma coisa assim que te dá um chacoalhão pra gente enxergar aonde a gente quer ir, aonde que a gente quer ficar, o que que você quer deixar pra trás, o que que você quer fazer de diferente. Porque a gente acorda todos os dias com a possibilidade de renovar, recomeçar, né? Se reconstruir, se desconstruir, começar tudo de novo, né? Melhorar aquilo que já tá bom, né? Melhorar aquilo que não tá legal, sabe? A gente sempre pode ser melhor, porque a gente aqui tá na Terra não é para conquistar bens, que é legal, que é importante, que é bacana a gente ter conforto e tudo mais, mas a gente tá aqui para evolução pessoal. Então, se a gente não cuida primeiro da nossa parte interna, da nossa parte externa, o resto, gente, não faz sentido. A gente não pode ser uma boa mãe se a gente não está sendo uma boa pessoa para nós mesmos. Como que você vai ser uma boa esposa se você não é uma boa pessoa para você mesmo? Você abdica de tudo para você, você faz tudo para todo mundo, você esquece de você. Sabe? Então, assim, ou esquece de você por coisas, porque eu quero isso, porque eu quero comprar aquilo. Coisas são coisas, a gente precisa do que é necessário. As outras coisas que são supérfluas são só supérfluas, e com o tempo a gente consegue, mas não se matar, sabe? Então, eu tô aqui de coração aberto, lembrando que eu não estou falando mal da profissão, lembrando que eu não estou falando de ninguém, eu não estou falando que... Gente, eu estou falando o que eu percebi de mim, o que eu percebi, o que eu estava fazendo de ruim para mim. E estava completamente fora da caixa. Né? Eu estava totalmente imersa no mundo que parecia que meu mundo cabia dentro de um cone de barbante. E o resto eu tava fazendo do jeito que eu achava que tava bom. E não tava bom pra mim. Não tava bom pra ninguém. Só que tava todo mundo acostumado com aquilo tudo, que pra todo mundo tava normal. Pra todo mundo tava normal. Pra todo mundo tava bom. Mas não tinha que ser bom, tinha que ser ótimo. Né? Eu não tô trabalhando com aquilo que eu amo. E eu realmente, eu tava desgastada. Eu tava cansada, eu tava, assim, cansada mesmo. E eu não tava enxergando o quanto eu tava carregando aquela montanha nas minhas costas e não tava vendo. Às vezes a gente tem que parar pra gente enxergar aquilo que tá acontecendo com a gente, né? Então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Desabafar aqui com vocês. Continuei na luta, né? Estou divulgando meus produtinhos, estou vendendo meus produtinhos. Eu quero estar trazendo produtos novos, eu vou estar mostrando para vocês. Eu quero trazer assuntos assim mais, sabe, de bate-papo assim. Eu quero falar mais sobre os sentimentos, sobre medos, dúvidas, anseios. É lógico, não falando de mim, porque o que eu tinha que falar de mim eu já falei. Mas assim, coisas assim que faz a gente refletir, né? Então comentem aí se vocês querem mais vídeos assim, né? Que faz a gente refletir um pouquinho sobre a gente. Eu quero estar trazendo os novos produtos que eu quero estar incluindo. Eu quero trazer mais coisas que podem ajudar vocês no dia a dia. Dicas de venda, técnicas e essas coisas que eu acho bem bacana. Eu gosto de estar falando aqui para vocês. Mas eu gosto de vez em quando trazer um papo de amigas, assim, pra gente poder trocar figurinha, né? E quem sabe a gente, né, vocês também poder dar uma analisada aí na vida de vocês, se tá tudo certo, se vocês precisam dar uma respirada. Vamos aproveitar o começo do ano, né? Vamos aproveitar o começo do ano pra gente já vendo o que a gente vai fazer, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, o que a gente tem que mudar, né? Pra gente ter um ano melhor. Porque daí entra ano, sai ano, a gente reclamando, ai, não muda, parece que só piora. Quem nunca já ouviu isso, né? Ou já falou isso? Aí entra ano e sai ano, tudo tá pior.
Mas o que você tá fazendo de diferente? Não tem como ter resultados novos fazendo as mesmas coisas. Então, assim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Essa é a minha experiência, esses são os meus sentimentos e é como eu estou lidando com isso nessa fase, tá? E não estou generalizando na vida de ninguém. Eu já falei isso umas 3 vezes nesse vídeo, estou reforçando para ninguém achar que eu estou falando mal do crochê ou estou falando mal de quem faz crochê. Eu estou falando que a minha imersão no meu trabalho, que por sinal é o crochê, me levou a não enxergar algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Não é que é culpa do crochê, isso poderia eu fazendo qualquer outra coisa, né? Poderia ser até vendendo algum produto, ou fazendo feltro, ou fazendo sabonete, ou vendendo lingerie, ou trabalhando fora. Eu fiquei imersa no meu trabalho. É isso que eu tô dizendo. Mas é bom reforçar, né? Mas vocês são maravilhosos, vocês que me seguem, vocês que são meus cordelzinhos, são pessoas muito maravilhosas. E eu agradeço demais a todos vocês que estão assistindo meus vídeos. Os meus vídeos, eles estão assim, não tem tanta visualização, mas já faz um bom tempo que eu não tenho tanta visualização. Não é nem porque eu tô falando de outra coisa que não é crochê só. Mas eu percebo que os últimos vídeos das últimas semanas, ele não tem tanta visualização, mas o tempo que estão assistindo é maior. Então aquilo que eu estou falando com vocês faz muito sentido para vocês. Então assim, eu prefiro ter poucas pessoas assistindo, mas assistindo o meu conteúdo por inteiro e gostando do meu conteúdo por inteiro, do que ter milhões de visualizações e assistindo só os primeiros minutos, porque a gente tem esse analytics aqui no YouTube, a gente consegue ver. Então eu vejo como está sendo importante aquilo que eu estou falando com vocês, o quanto isso pode estar ajudando. Então por isso que eu quero ir mais nesse caminho de ajudar, de falar, de ser um suporte também para vocês, né? Porque a gente tem que trazer coisas boas aqui e coisas que podem ajudar, coisas que podem ser positivas. Então eu prefiro que seja poucas visualizações em números e mais pessoas aproveitando melhor o meu conteúdo do que milhões de visualizações e o pessoal depois de 5 minutos já fecha o vídeo, tá bom? Então isso para mim é muito gratificante. Isso para mim é muito maravilhoso, porque eu realmente, gente, eu tô aqui porque eu amo esse contato com vocês, porque eu amo poder abrir meu coração com vocês, eu amo poder ajudar de alguma forma cada uma de vocês, e isso me ajuda também, né? Isso me motiva, isso me move, e talvez os rumos que vai ser daqui para frente não seja o rumo do início lá do canal, que era aquelas resenhas, mas talvez esse seja o meu propósito dentro da internet, né? Este seja o meu propósito dentro da internet. Porque tem pessoas que são professoras incríveis para fazer passo a passo, canais incríveis de passo a passo, canais incríveis de resenha, canais incríveis de ser aquilo. E talvez por eu ser comunicativa, por eu conseguir falar sobre assuntos que às vezes tocam um pouquinho naquela ferida, mas que faz a gente refletir e evoluir como pessoa, talvez seja um caminho bacana que eu poderia estar trazendo aqui para vocês. E comentem aí se vocês gostam desses tipos de conteúdo que possa ajudar a gente a evoluir como pessoa. Em primeiro lugar, né, como pessoa. E a gente colocar nós em primeiro lugar. Tá bom, meus amores? Comentem aí que eu vou amar comentar, responder todos os comentários. Eu tô demorando um pouquinho para responder, mas eu tô respondendo todo mundo, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, uma ótima semana. Vamos começar para cima, se renovando, vamos começar com energia positiva e vamos olhar um pouquinho para dentro da gente e ver aquilo que a gente pode fazer diferente, tá bom? Um grande beijo.